Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Hoje é quarta-feira e vamos estudar aí o livro de Êxodo, no capítulo 35, 36 e 37. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho da construção, mais um pouco da construção do tabernáculo. E vai ser bênção do alto. Vai ser bênção do alto. Estamos aí nessa sequência do plano de leitura. Estamos aí na sexta semana. E louvado seja Deus. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve aí no meu canal. Ajuda aí Me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda para crescer, para o evangelho se espalhar, né? E é uma honra poder servir à mesa do Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer pelo dia de hoje, por essa tarde. Os teus filhos venham ser abençoados e alcançados com a tua palavra e que o teu Espírito venha liberar graça, unção, favor, bênçãos sobre bênçãos na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo capítulo 35. A construção do tabernáculo, a presença de Deus. Olha só, assegurando a presença de Deus ao modo de Deus. Instruções sobre o sábado. Lá no capítulo 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Versículo 4. Ofertas para o tabernáculo. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor. Todas as pessoas com um coração generoso, hein? Já é um grupo seleto, porque não é todos que têm um coração generoso. Ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Todos que são artesãos, talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para iluminação, o altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportar os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio e as colunas de suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço.
no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, que também são sacerdotes. Versículo 20. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Então, Moisés ele vai relatar uma lista. Ele vai compartilhar com o povo a lista de itens que precisa ser construído, ser confeccionado, né? E ele dá a lista também de oferta, ó. É ouro, prata, é bronze, são pedras, porque nós vamos confeccionar. Aí ele passou a lista do que iria confeccionar, cada detalhe. Enquanto ele foi falando da necessidade, compartilhando da necessidade, o Espírito de Deus foi tocando, movendo a cada coração. Então é quando você compartilha a sua necessidade que o Espírito de Deus ele vai compartilhando. Por isso, movendo os corações. Por isso que precisamos ser humildes. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor. E todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidades para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para fiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peito das decisões, no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Aqui está o segredo. O segredo da boa oferta é essa. Você dá de coração, de bom grado. Deus moveu teu coração para ofertar na vida de uma pessoa e você sentir prazer de obedecer, de realizar, né, aquela tarefa. Deus coloca no teu coração para enviar uma oferta para alguém. E aí você dá de bom grado. Você não dá apenas por obediência. Eu devo obediência a Deus, então eu vou fazer. Não. Quando você dá por prazer, não. Eu tenho prazer de abençoar. Eu tenho prazer de ofertar. Meu coração está nisso. Oh, glória! Nós precisamos, tudo que nós for fazer para Deus, tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração para ser feito, nós precisamos fazer de bom grado. Sempre com o coração alegre, sempre com aquela emoção, aquela gratidão. Não, vou fazer de coração, vou estar com o meu coração naquilo. E isso é gratificante e isso honra a Deus. Vamos lá. Então Moisés, porque tem um detalhe, tem gente que Deus toca no coração da pessoa para ela ofertar e ela endurece o coração.
ela começa a olhar para a pessoa que vai receber a oferta e começa a ter um olhar de juiz, condenatório. Mas o senhor está pedindo para me ajudar, mas eu não estou vendo disposição, não estou vendo isso. Começa a encher de defeito. E igual Ananias. Quando Ananias recebeu do Senhor, né, a, a informação que iria tocar na visão de Paulo, para que Paulo estava orando e que ele estava 3 dias já, sem comer, sem beber, orando, e ele estava cego. Quando o Senhor foi até Ananias e falou: vai lá na rua chamada direita, vai lá na casa, Saulo vai estar lá, coloca as mãos nele e ele vai ser curado, sua visão vai ser restaurada. E aí Ananias vai querer ajudar Deus. Não, Senhor, mas o Senhor não sabe o que Paulo está fazendo? Paulo é perseguidor, está perseguindo, tem carta para prender a tua igreja, os teus filhos aqui. E aí Deus fala para o Senhor Jesus fala para Ananias: vai lá, Ananias. Eu vou mostrar para mim, ele é um vaso escolhido e vou mostrar para ele o quão deve sofrer, padecer por amor ao meu nome. Então, muitas das vezes Deus coloca no nosso coração algo para ser feito e nós começamos a olhar para a pessoa e querer pôr na balança se ela merece ou não. E isso é errado. Então, o que eu aprendo aqui? Que esse entregar as ofertas de bom grado é isso, você não querer pesar na balança. Não queira ser juiz. Esse não é o nosso papel, de ser juiz de ninguém. E muito menos de ser advogado de alguém. Isso não é o nosso papel. Quem é o nosso advogado é Cristo. Quem é o juiz de toda a terra é Deus, é o Pai. Então essa é a função do Pai e do Filho. O Espírito Santo intercede, intercessor, né? Professor, ele vem para ensinar, ele vem para interceder, ele vem para consolar. Ele é um amigo de guerra. O Espírito Santo é um amigo de guerra, um amigo de batalha. Sempre está conosco, sempre está nos ajudando, nos fortalecendo, sempre está nos revestindo, nos protegendo. Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos e todos os dias da nossa vida. Vamos lá? Versículo 30. Então Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus, e deu graça, e deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho, com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer, bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Olha o que Deus faz na vida do ser humano. Ele escolhe, ele capacita, enche de dom, enche de talento e faz funcionar no propósito. Faz o propósito fluir. Toda a sabedoria que Bezalel tinha e a Oliabe tinha foi dada por Deus para cumprir um propósito. Deus, ele te enche de sabedoria. Deus, ele te capacita, te dá dons, talentos para você cumprir o propósito. E aí, nós precisamos saber se aquilo que estamos fazendo é realmente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque certamente, se estivermos no caminho certo, cumprindo, trilhando o projeto de Deus, os frutos vão vir. A árvore vai dar frutos.
E os frutos permanecem, ficam para a história. E os frutos dão frutos mais ainda. Então, nós precisamos saber se aquilo que estamos fazendo hoje é o que Deus me chamou para fazer. Porque se eu estiver certo naquilo que eu estou fazendo, se está de acordo com aquilo que Deus planejou sobre a minha vida, vai fluir, vai crescer, vai multiplicar, vai se expandir. Mas se não for, não vai dar certo. Não vai permanecer. Então, nós precisamos saber se aquilo que estamos fazendo é para cumprir o propósito de Deus. Não tem a ver com você. Bezalel tinha o dom, tinha o talento, tinha o espírito de sabedoria, mas não tinha a ver com ele. Ele não poderia usar aquilo que Deus lhe deu, o dom que Deus lhe deu, para usar para benefício próprio. Não, tem a ver com o plano de Deus, com o reino de Deus. Vamos lá. No capítulo 36, vai dar continuidade. O Senhor deu sabedoria a Bezalel, a Oliabe e aos demais artesãos talentosos, e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles os construirão conforme o Senhor ordenou. Quer dizer, tem um modelo. Deus mostrou o modelo para Moisés no monte. É esse modelo que tem que ser construído. Nada a mais e nem a menos. Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e os demais artesãos, especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário, temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer suas ofertas. Olha o coração generoso e voluntário do povo. Moisés precisou mandar parar. Não precisa trazer mais não. Chega de ofertar, porque o povo tinha bastante, com fartura. Glória a Deus. Esse é o desejo de Deus para todo cristão, todo servo dele. Quando for levantada uma oferta na casa do Senhor, para construção, sempre com o propósito de construir, de expandir, de funcionar, de fazer acontecer, esse coração generoso, sabe? De prosperidade. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmãos. É muito forte. O povo tem que ser orientado a não levar mais ofertas. Isso aqui é muito forte, é tremendo. A construção do tabernáculo. Vamos lá, no versículo 8. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Juntaram 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntaram as 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo das bordas da última cortina em cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincidiam com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina.
Em seguida, fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Então, bem longo o tabernáculo. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada cortina longa. Fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda por uma camada protetora feita de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura. Com 2 hastes na parte inferior de cada armação, todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás, ao lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior, firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central ligado à meia altura, as armações estendendo-se de uma a outra ponta do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Olha, até as argolas usadas para unir os travessões eram de ouro. Meu Deus. Depois revestiu com ouro os travessões. Forte, hein? Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, traçado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro. Os ganchos eram de ouro. Revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre 4 bases de prata. Em seguida, fez outra cortina para a entrada da tenda. Confeccionou com linho finamente tecido e bordou-a artisticamente usando fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro, presos às 5 colunas. Revestiu com ouro as colunas, seus capitéis, seus ganchos e mandou fundir para elas 5 bases de bronze. Você entendeu qual foi o propósito dos egípcios ter transferido toda aquela riqueza para os hebreus?
Está aqui o propósito. Deus só vai te dar recursos com propósito. Só vai te dar recursos com propósito. Ele não vai te dar dinheiro para você gastar consigo. Dinheiro enviado por Deus é para investimento no reino dele. No reino dele. Deus não dá dinheiro para nós ficar gastando à toa, sem propósito. Vamos lá. No capítulo 37, a palavra vai falar um pouquinho da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é onde armazenava, Moisés precisou armazenar a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão, que floresceu, mais para frente nós vamos ver essa história, e uma amostra do maná, né? Uma amostra do maná. Vamos lá. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Passou-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar de expiação de ouro puro, media 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim exato em cada extremidade da tampa, de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. E estendia suas asas sobre a tampa da arca. Estendia suas asas sobre a tampa da arca e olhando. Deus viria e até a imagem, até o querubim ali, no seu desenho, no seu formato, ele estava ali olhando para o chão. Fala o quê? Sinal de reverência, porque Deus viria em cima deles, Deus pousaria em cima deles. Então, é a glória de Deus. Quando a glória de Deus desce, você precisa se render, estar prostrado. Fala de rendição. Até os anjos se rendem ao Senhor. Até os anjos se prostram ao Deus vivo. Porque eu e você não podemos ser, né? Podemos ser diferentes. Nós não podemos ser diferentes dos anjos. Devemos reverenciar a Deus também. Honrar a Deus. A construção da mesa. Versículo 10. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. O candelabro. Diz esse versículo 17. Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores,
Da haste central saíam 6 ramos, 3 de cada lado, cada um dos 6 ramos tinha 3 lâmpadas, que em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. 35 quilos de ouro. Meu Deus. É ouro para arrebentar. Hein? O altar do incenso. Depois Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar do incenso. Ele o fez quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos, entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os laços e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro, prendeu-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Em seguida, preparou o óleo sagrado da unção e o incenso perfumado, usando as técnicas de um perfumista. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos. Amanhã nós continuaremos mais detalhes sobre a construção do tabernáculo. Aleluia! Que riqueza de detalhes. Continuando este livro, nós vamos nos deparar com vários detalhes, várias riquezas e com propósito. Deus, mais uma vez, é importante ressaltar isso. Deus tira os hebreus do Egito com muita riqueza. E as riquezas tinham propósito para a construção do tabernáculo. Deus enriqueceu Davi. Deus enriqueceu Salomão para um propósito, a construção da casa de Deus. Né? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E você precisa estar no centro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. É um prazer e um privilégio poder ler a Bíblia e estar transmitindo para vocês. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.